Ilustríssimas senhoras, ilustríssimos senhores, boa noite. Seguindo as palavras dos autores, é com muita alegria e gratidão a Deus e a intercessão de Santa Catarina de Alexandria que damos por aberta esta solenidade, por meio da qual apresentamos a vocês a concretização de um projeto idealizado em meados de 2020. O apresentamos a vocês o registro da história de nossa paróquia, que se confunde com a história de nossa cidade. Como vocês irão ver, logo nas primeiras páginas, estes livros nasceram do anseio por saber um pouco mais sobre a nossa terra e a paróquia que tanto amamos, e tem por objetivo traçar o histórico municipal sob a ótica da fé católica, que deu origem ao povoado, mas também de ser mais uma referência para se entender, dos primórdios à comemoração do bicentenário paroquial, a história de nossa querida Natércia. Queremos, do fundo do coração, agradecer a cada um de vocês que se interessaram por saber dessa história e, de certa forma, também demonstram que valorizam as nossas raízes e os nossos trabalhos, enquanto amantes da pesquisa histórica. Ao longo do caminho, quis Deus providenciar que encontrássemos muitas pessoas que nos ajudaram e nos apoiaram, como sinal de que deveríamos continuar. Por isso, representando diversas dessas pessoas e setores sociais do nosso município, convido para comporem a mesa o ilustríssimo e excelentíssimo senhor prefeito municipal, Gabriel Thiago de Vilas Boas. O ilustríssimo secretário municipal de Turismo e Cultura, senhor Matheus Felipe Vilas Boas. O ilustríssimo presidente da Câmara Municipal, representando todos os demais vereadores do município, o senhor Antônio Noel de Souza. O ilustríssimo doutor Francisley Lima da Silva. A ilustríssima senhora, diretora da Escola Municipal Coronel Goulart, senhora Thaís Reis Souza Vanzelli Ferreira. Convido ainda para comporem as primeiras cadeiras os homenageados desta noite: a ilustríssima senhora Maria Aparecida Mendes de Carvalho, as ilustríssimas senhoras Eva Maria Santos e Tereza Cristina dos Santos, representando seu pai, o ilustríssimo senhor João Guilherme dos Santos. Assim como queremos prestar uma singela homenagem póstuma aos senhores e senhoras: ilustríssimo senhor João de Souza, na pessoa da senhora Maria Marta de Souza Teixeira. Ilustríssimo senhor Aplínio Martins Arantes, na pessoa do senhor Sebastião Raimundo Arantes. Ilustríssima senhora Catarina Custódio Ferreira, na pessoa do senhor José Ferreira da Silva. Ilustríssima senhora Iracema de Paiva Lino, na pessoa da senhora Ana Isabel de Souza Gonçalves. Ilustríssimo e reverendíssimo Padre Salvador Pedro Ferreira, na pessoa da senhora Lígies Rezende Rada Ferreira. Gostaríamos ainda de homenagear nessa noite o ilustríssimo e reverendíssimo Monsenhor José Hugo Goulart Silva, cujos familiares não puderam estar presentes,
mas deixamos registrada a nossa homenagem. Convido também para compor as primeiras cadeiras a ilustríssima senhora Paulina Orsi Júnior. Em pé, entoemos o hino nacional brasileiro. Em tempo para compor a mesa, o ilustríssimo e reverendíssimo pároco, padre Jailson Lima. Neste momento, convido o Dr. Francisley Guilherme da Silva, mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutor em História da Arte pela Unicamp, para discorrer sobre a importância da pesquisa histórica em nosso contexto, de nossa paróquia e sobre o trabalho desenvolvido. Ele é da cidade de Lambari e muitos auxiliou e direcionou as pesquisas dos autores, recepcionando-os, inclusive, em sua cidade.
Boa noite a todas e todos. Essa é a minha fala cumprimentando as autoridades aqui presentes, a todas as pessoas convidadas aqui da comunidade. É uma alegria poder participar desse momento de celebração, e não é uma mera celebração, mas uma celebração da memória, de uma memória viva, construída por uma comunidade que tem muitas histórias a serem contadas e que fazem parte agora de um documento, de um livro, um livro que tem aí uma grossura significativa, com a preocupação de jovens que desde o primeiro momento que eu os encontrei, há alguns anos atrás, com o desejo e a esperança de concretizar esse projeto, me procuraram com os olhos brilhando, cheios de vontade de poder contar um pouco das histórias que falavam ao coração dela e deles. Então, quando esses jovens estiveram na Bahia, no primeiro momento para a gente conversar, ainda com todos os cuidados no período de pandemia, eu me lembro de uma vontade muito grande de poder descobrir junto comigo determinadas chaves para abrir os segredos aí de determinados cofres do passado. E uma preocupação talvez muito bonita e importante de, antes de conversar com um historiador e com outros profissionais da história, já ter feito o trabalho, já ter iniciado o trabalho de conversar com as pessoas mais velhas da comunidade. Conversar com aquelas pessoas que têm mais vivências a serem narradas do que quem tem aí 20 anos, 30 anos. É muito bonito, isso mostra para a gente a conexão entre jovens e pessoas já mais maduras. E esse contato entre pessoas mais jovens e pessoas mais velhas é talvez o segredo, de fato, para que uma comunidade ela permaneça viva durante muitas gerações futuras. E acho que foi isso que nós pudemos revelar nos nossos encontros, além das muitas reuniões que nós tivemos, com uma preocupação não de um registro apenas de memórias, pura e simplesmente, mas um registro de fatos que tivessem ali uma preocupação de documentar para as novas gerações aquilo que fosse mais próximo do que na Terra tem vivenciado ao longo dos anos. Isso é um projeto de história pública que chega a todas as pessoas, para além daquelas que fazem parte da paróquia. Conta de fato a história de quem está aqui na zona urbana, de quem está na zona rural, e acaba aí servindo de exemplo para outros jovens das comunidades, das cidades vizinhas, que também possam vir a ter essa iniciativa. Então, eu parabenizo, antes de mais nada, a iniciativa pública, por meio dos órgãos públicos, da Prefeitura, da Câmara, de estar aqui apoiando esse projeto, e principalmente da paróquia, por investir num projeto que é um projeto também muito importante para a doutrina social da Igreja, de valorização dos agentes. Acho que esse é o maior projeto de comunidade, de comunidades, que o documento de Aparecida nos pede, e que traz aí muitas questões que podem vir a serem discutidas, debatidas, quem sabe memórias que não fizeram parte deste primeiro livro, deste primeiro projeto, mas que podem aí, devem se transformar em projetos e ações de educação para o patrimônio, nas escolas, junto com as crianças, com os jovens, talvez trazendo aquilo que é mais significativo quando a gente fala de patrimônio cultural em cidades maiores, cidades pequenas como a nossa. A noção de pertencimento. Mas de qual pertencimento nós estamos falando? Nós queremos falar de um pertencimento que as pessoas de fato amem o seu lugar. Não por pura e simplesmente morar nele, mas por morar em um lugar em que gostam de estar nele, conhecendo os desafios, os sonhos, os problemas, quais são as lutas, quais são também as conquistas. Então hoje é um dia de conquista, hoje é um dia de celebração, e memória se faz com festa. Então eu espero que o coração de vocês esteja em clima de festa hoje, especialmente aquelas pessoas que contribuíram com os livros, com a produção do livro. É um processo de escrita feito em conjunto, e talvez esse seja hoje a questão mais importante para a valorização da memória e da história de uma comunidade, para que a gente de fato se sinta
cada dia mais vivos e felizes por fazermos parte de uma comunidade que sonha junto construir cada dia mais a sua história para que todos tenham direito à memória, mas também o direito à cidadania, o direito à dignidade. Então, muito obrigado, quero agradecer a vocês pela oportunidade desse convite, de colaborar de alguma forma com o projeto e desejar muito sucesso, que esse livro possa ser lido, possa ser folheado nas bibliotecas, possa circular entre as famílias, possa passar de boca em boca até chegar ao máximo de pessoas possíveis. Então, parabéns e muito obrigado. Convido a senhora Catarina Gomes para declamar o poema de Hélio Gonçalves, Exaltação à Terra Natal, que deu origem ao hino de nosso município. Na Tércia, pétala de flor divina, terra que adoro com sincero amor, entronizada no alto da colina e cingida de grande esplendor. Verde sonho de Napeia, cheia de encanto e poesia, tu não sais de minha ideia, toda noite e todo dia. Tudo que vejo em ti me prende e encanta, minha terra natal, terra querida. Quanta carícia no teu seio canta, minha vida está presa à tua vida. Quando surge na serra a madrugada e tudo enfeita de luzente cor, por toda parte entoa passarada, hinos de glória, sempre em teu louvor. Minha segunda mãe estremecida, rosa pulcra do céu, divina rosa, dar-te-ei, se for preciso, a minha vida, meu querido torrão, terra formosa. Convido o autor Júlio César Rodrigues de Camargo, em nome de todos os outros autores, para expor os trabalhos realizados e apresentar os livros lançados. Boa noite a todos. Boa noite. Olhar em frente, sim, mas também fazer memória, sobretudo nos momentos de desânimo, para alegrarmos com o caminho já percorrido e inspirar-nos no fervor dos pioneiros que nos precederam. Olhar para frente e fazer memória, mas ainda mais necessário é olhar para o alto, agradecer ao Senhor os passos dados. Com essas palavras de nosso dileto Papa Francisco, inicio uma breve explanação sobre o trabalho realizado. Posso afirmar por todos nós, autores, que no coração de cada um de nós cultivávamos uma grande vontade de fazer algo para se comemorar tão importante e peculiar data. Não era 2, 20 ou até mesmo 100 anos, mas eram 200 anos. Vocês entendem que não era qualquer data, não é? Assim, ao sentir dentro de mim um providente impulso, procurei o pároco da época, o então Padre Tiago,
que me disse que um levantamento sobre a Romaria de Santa Catarina a Aparecida, prestes a completar 80 anos, havia sido iniciado, com as informações fornecidas pela dona Marta Teixeira, filha do fundador da Romaria, e com textos escritos pelo professor Marcos Valério Albinati Silva de Varginha. Assim, não poderíamos deixar que o trabalho sobre essa tradicional peregrinação morresse. Portanto, unimos os dois projetos históricos e os eternizamos numa obra literária em 2 volumes. Com o aval do padre Tiago, chamei cada um desses meus irmãos paroquianos, o Cleiton, Giovana, João Pedro e Julietson, os quais também percebia o mesmo pulsar de amor pela história de nossa comunidade. E assim, demos o pontapé inicial, com a primeira reunião acontecendo no dia 26 de julho de 2020, em pleno período pandêmico. Quando o padre Manuel Marques assumiu nossa paróquia, em 2021, continuou nos incentivando na realização do trabalho. No que se refere ao volume 1, que vocês podem ver ali, que é o mais vermelho ali, né? O trabalho foi concebido seguindo uma divisão cronológica, tal qual está no sumário do livro, partindo-se dos primórdios da ocupação de nosso território, passando pela criação da paróquia e chegando aos dias de hoje. No que se refere ao volume 2, que é o livro azul, o trabalho consistiu em narrações históricas e depoimentos acerca de uma tradição de fé e devoção, que por muitos anos foi apelidada de Romaria do Padre. Com 2 volumes, dispusemos aos leitores uma epopeia de acontecimentos ricos de um território que consideramos de terras abençoadas, colocadas sob a forte proteção de Santa Catarina de Alexandria, e que veio à luz da história em meio ao contexto do Brasil colônia, cuja paróquia foi criada na iminência do grito da independência. Se desenvolveu respirando os ares do império, do período imperial, e até os dias atuais floresce sobre os robustos pilares da República. No âmbito eclesiástico, nossa paróquia passou pelo pastoreio dos bispos de 3 dioceses e foi administrada por mais de 40 sacerdotes. Só por isso, dá para perceber quanta história pode ser contada no decorrer desse bicentenário. As informações que embasaram toda a obra foram colhidas em diversos acervos, no paroquial, através dos livros de tombo, e nos diocesanos, de Mariana, de Pouso Alegre e da Campanha, bem como nos acervos digitais, como o Arquivo Público Mineiro e a Biblioteca Nacional. Como já dito pelo Julietson certa vez, nos sentimos na caça das peças de quebra-cabeças, que não foi fácil de montar e que ainda apresenta lacunas. Os recursos financeiros imprescindíveis para custear a confecção dos livros vieram da Lei Aldir Blanc, por intermédio da Prefeitura Municipal de Natércia, na pessoa do secretário de Turismo e Cultura, Matheus Felipe Vilas Boas. Como poderão perceber, nos agradecimentos do livro volume 1, o vermelho, fizemos questão de deixar claro que não somos profissionais em pesquisa histórica ou do jornalismo, mas contamos com o precioso apoio e assessoria
de eminentes historiadores, como o Dr. Francis Leite falou para vocês aqui antes. E com isso, tentamos nos empenhar para oferecer o melhor nos trabalhos. Sem falar no ardor, já dito no início, que o Espírito Santo de Deus nos agraciou para tal empreitada. Assim, pedimos que entendam nossas limitações e que relevem erros pontuais que possam encontrar. Que relevem, caso estejam esperançosos, por narrações de acontecimentos que não estarão lá. Ou ainda, que não vejam nome de pessoas que vocês conheceram e que evidentemente contribuíram para a história dessa paróquia e cidade, e que não foram citados. É importante esclarecer que mesmo uma obra literária em 2 volumes e com mais de 500 páginas não é suficiente para se contar tudo sobre nossa pequena, notável Natércia. Mas podem ter certeza, o que vocês terão em mãos é o que de principal e de mais relevante aconteceu nesse bicentenário. Por fim, alguém pode se perguntar: o que nós ganhamos com todo esse árduo trabalho? Financeiramente, nada. Nos bastou apenas a graça de Deus. Obrigado a todas e todos. Convido o autor, João Edson Arthur Malaquias Reis, para um breve discurso. Boa noite a todos. Cumprimento as autoridades aqui presentes, o prefeito municipal de Natércia, Gabriel Thiago de Vilas Boas, em cuja pessoa também cumprimento todos os demais secretários municipais. Cumprimento também todo o poder legislativo, representado na pessoa do presidente desta casa, todos os educadores presentes, na pessoa da secretária de Educação, Enal Aparecida de Souza Siqueira, todas as autoridades aqui presentes, o nosso cumprimento ao reverendíssimo Padre Jailson Lima, pastor deste paroquial rebanho. Cumprimento todos os historiadores e pesquisadores, na pessoa do Dr. Francisei Lima da Silva. Os nossos cumprimentos se estendem também a todos os presentes, sobretudo os nossos convidados especiais, cuja presença veio emprestar o seu brilhantismo a esta solenidade. Como é bom ver esta casa legislativa cheia por uma causa de tamanha nobreza. Sed fugit, itinera fugit irreparabile de tempus. Fala-nos Virgílio, porém foge, irreparavelmente o tempo foge. É assim o mistério desta obstinada criatura. O divino Criador o fez com uma dinâmica própria, ao mesmo passo que anda parcimoniosamente. O tempo é capaz de transformar, destruir e construir. Tudo que toca se altera irreparavelmente. E o mais interessante, o tempo sempre nos escapa, foge, fugit. Não obstante, o eterno e o atemporal
não estão sob o seu férreo domínio. Deus, parece-nos, criou as memórias para eternizar e tornar presente aos corações aquilo que lhes ocorre. As criaturas, assim, encontram refúgio fora do tempo, ao fazer memória memorável. Senhoras e senhores, hoje, neste momento e nenhum outro, estamos a fugir do tempo. Nos reunimos para fazer memória juntos, comemorar, com a reverência daqueles que conhecem a fuga irreparável do tempo, mas que também contemplam as maravilhas que Deus nos reservou. Comemoramos a conquista de um povo, o registro de mais de 200 anos profícuos de uma fé enraizada aos pés da Serra de Santa Catarina. Nessas páginas modestas, que se dignaram a receber as nossas palavras, descortinam-se atos heróicos de fé e devoção, dignos de um panegírico muito melhor do que este, e também registros de copiosas bênçãos que iluminaram os momentos de escuridão. É verdade, caríssimos presentes, que os autores não são mestres e nem historiadores eruditos. Sendo assim, nem sempre souberam escolher as melhores palavras com uma precisão dos multiscientes. Mas não é menos verdadeiro o esmero que foi dedicado na construção desta zelosa obra memorável. Ousamos dizer que a presente obra não é senão uma pálida sombra do majestoso monumento da fé inabalável e do amor inquebrantável desta paróquia. Esses volumes têm por autores primeiros aquelas almas que aqui viveram durante os séculos. Cada capítulo é testemunha tácita, silente, porém tangível do amor divino, o sustentáculo de cada integrante desta sublime edificação espiritual. Aqui encontramos justificados os ilustres paroquianos, cujo brilho de suas vidas serviram de pulcro adorno às nossas humildes páginas. Dentre eles, primam as almas de caridade cândida. Seus corações ardiam com a chama do Altíssimo e suas obras ressoam como um hino de amor em meio à cacofonia da humanidade. Também os mestres e os instrutores, cujo brilhantismo e inteligência fizeram ecoar a sabedoria que fortalece as pessoas que buscam a Deus. Por fim, os guerreiros da fé, cuja bravura indomável os fez transpor léguas, levando a sua fé em Cristo Jesus e o seu amor à Virgem Santíssima. Seus exemplos, caros senhoras e senhores, ecoam como clarins da verdade, conclamando-nos hoje para continuar a obra principiada. Por fim, meus amigos, em nossa história não falta a presença de santos e santas, cujas vidas sublimes foram fundamentais para a continuidade da fé nesta paróquia veneranda. Convictos, afirmamos que dentre os tantos santos e santas, cujos nomes apenas o tempo sabe cadenciar, um deles, prima indelével, Monsenhor José Hugo Goulart e Silva,
Ainda hoje, a memória de todo o bispado campanense aclama com saudade e veneração: este homem é um santo. O tempo, irmãos caríssimos, não impera sobre o que é eterno. Por essa mesma razão, o correr dos séculos revelam que o povo catarinense, hoje na terciana, traz em sua alma a fé em Cristo Jesus e a pura devoção à megalomarte de Alexandria. A nossa paróquia ufana-se desse jubiloso lançamento de nossos volumes. São abençoadas essas terras por ter excelsa Virgem e ínclita mártir como padroeira. Sua devoção perpassou os séculos e hoje encontra-se tão viva quanto nos tempos de outrora. Honra, glória e louvor sempiterno a nosso Senhor Jesus Cristo e aos paroquianos de Santa Catarina, cuja fé viva se manifesta pelas obras. Convido a autora Giovana Flávia Rodrigues para iniciar as homenagens. Boa noite a todos e a todas. Gostaríamos, de modo muito especial, homenagear duas pessoas que muito fizeram para a história de nosso município. E, graças aos seus vívidos relatos do passado e brilhante memória, ajudaram a detalhar as histórias narradas nos livros, bem como a reconhecer tantos personagens de fotografias antigas, que serviram para enriquecer e ilustrar as narrações, além das várias recepções da equipe em suas casas. Senhora Maria Aparecida Mendes de Carvalho, nascida aos 27 de junho de 1943, filha de Joaquim Mendes Júnior e Hipólita Praxedes Júnior, primogênita entre 3 irmãos, esposa e mãe de 3 filhos, professora em nosso município, cofundadora, juntamente com seu marido, José Hugo de Carvalho, do colégio que oferecia aos alunos do ginásio, além do 2º grau, que aqui ainda não havia, os cursos de contabilidade e magistério. Foi também a primeira mulher vereadora de nosso município, nos anos de 1997 a 2000, voltando a compor a mesa legislativa em 2001 a 2004. O que dizer ainda do seu grande empenho para a construção e manutenção do Lar Sagrado Coração de Jesus? Guardando em seu coração o mandamento do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo: amai o próximo como a ti mesmo. Certamente é o que a levou a dedicar com tanto empenho 30 anos da sua vida em benefício dos idosos mais necessitados de nosso município, estando à frente da direção do lar. Há o que se falar ainda dos serviços prestados à nossa comunidade paroquial, como ministra, zeladora do Sagrado Coração de Jesus, a senhora Dona Cidinha, toda admiração e agradecimento pela pessoa que és. Ouso dizer que a senhora cumpre em sua vida o que nos orienta São José Maria Escrivá. Que a tua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixa rastro. Que Deus, em sua infinita bondade, recompense-a com muitas bênçãos e graças. E que Santa Catarina de Alexandria, nossa excelsa padroeira, interceda sempre pela sua vida e pelos seus.
Muito obrigada, dona Cidinha. Gostaríamos também, nesse momento, de prestar homenagem ao senhor João Guilherme dos Santos, representado por suas filhas, Eva Maria dos Santos e Teresa Cristina dos Santos. Nosso querido senhor João Guilherme dos Santos, também conhecido popularmente como Miss Felipe, foi nascido aos 6 de novembro de 1925. Filho de Cassiano Guilherme dos Santos e Lucrécia Mariana de Jesus, esposo e pai de 9 filhos, dos quais 3 já se encontram na morada eterna. Trabalhou e estudou o que pôde em sua juventude, serviu ao exército, fez muita amizade, e aqui acrescento que são muitas amizades memoráveis e históricas. Tornou-se funcionário público e idealizou a construção do Santo Cruzeiro do nosso município. Homem privilegiado pela saúde e o vigor em sua idade. Além de seus feitos pessoais e sociais, é grande devoto de Santa Catarina de Alexandria, externando sua fé nos serviços que também prestou à comunidade paroquial, mas, sobretudo, no modo como enfrenta as vicissitudes da vida. Um coração humilde e uma alma sábia, que valoriza as coisas da vida que não tem preço. Não à toa é amiga dos mais antigos moradores de nossa cidade e também dos mais jovens. Quantas histórias descobrimos ao visitar o Senhor Miss Felipe, ouvindo suas vívidas memórias e o instigando a nos revelar mais, e, quanto mais obscuras, mais interessantes. Um homem que conheceu todos os prefeitos de nosso município e também as famílias mais tradicionais da antiga Santa Catarina. Como ele mesmo nos diz, é um rolo. Mas, como bons curiosos que somos acerca da nossa história, gostamos de desenrolar os mistérios. E por isso, só temos que agradecer a Deus pela longa memória que Ele se dignou a conceder a seu Filho, que tanto prazer também sente em nos transmiti-las. Que Deus continue abençoando-o e que Santa Catarina de Alexandria, nossa excelsa padroeira, interceda por ele e por toda a sua família. Assim, não podemos deixar de enaltecer a memória de alguns benfeitores de nossa comunidade paroquial que muito fizeram por nós, mas que já recebem a recompensa do Pai na glória celeste. Exaltamos os trabalhos do senhor João de Souza, aqui representado por sua filha Maria Marta de Souza Teixeira. Homem de muita fé e fundador da tradicional Romaria Aparecida,
que neste ano de 2024 completa 86 anos. Que legado de fé deixado aos católicos de nossa cidade. Uma visita programada todos os anos à casa da Mãe de Deus e nossa. Um verdadeiro evento aguardado por toda a cidade no mês de julho. Que graça! Percebemos a ação do Espírito Santo ao acender no coração do Senhor João de Souza o desejo de empreitar este projeto de fé e, mais ainda, a ação do Espírito Santo de Deus ao manter acesa essa chama em meio aos paroquianos de Santa Catarina, mesmo depois de tantos anos. Certamente, o Senhor João de Souza contou com o apoio de muitas pessoas para concretizar este ideal, como do pároco da época, Padre Francisco Fortes Bustamante, carinhosamente chamado de Padre Chiquinho, o qual integrou a comissão organizadora como diretor espiritual, e de seu amigo e cofundador, ocupando o cargo de vice-chefe da Romaria, Senhor Aplínio Martins Arantes, aqui representado por seu neto, Sebastião Raimundo de Arantes. Ao Senhor Aplínio, também nossas homenagens, como forma de agradecimento por tudo que fez para a realização da tradicional Romaria, além da dedicação como músico e maestro na banda, iniciada por seu pai, que depois viria a se tornar a banda Lira Catarinense. Gostaríamos de enfatizar também os trabalhos, sobretudo como catequista de nossa paróquia, da Senhora Catarina Custódio Ferreira, ou como era mais conhecida, Senhora Catarina Beraldo, aqui hoje representada pelo seu sobrinho, Senhor José Ferreira. Dona Catarina, nascida no ano de 1901, descendente de uma família do bairro da Bocaina, embora não tivesse estudos e instruções, ensinava o catecismo para as crianças e as preparava para a primeira comunhão, sendo a única catequista de nossa paróquia. Era uma grande devota da Sagrada Eucaristia, concretizando o seu amor ao próximo ao fazer um belo trabalho social, negociando com os comerciantes de tecidos, pedindo doações para confeccionar roupas aos doentes, as quais entregava no hospital municipal. Agradecemos também e lembramos dentre estes homenageados da saudosa Dona Iracema de Paiva Lima, organista do coral paroquial durante muitos anos, assumindo mais tarde sua coordenação. Muitas vezes, inclusive, era ela mesma quem escrevia as partituras. Sua presença no coral ficou marcada nas memórias dos devotos de Santa Catarina, sendo a única paroquiana mulher a saber dedilhar os dedos nos teclados do harmônio, principalmente para cantar o hino devocional à padroeira. Foi também catequista e professora no grupo escolar,
e no Colégio do Padre Salvador. Com certeza, uma mulher de muitos talentos. A senhora Iracema, nós agradecemos na pessoa da senhora Isabel. Muito obrigada pela presença. E por falar em Padre Salvador, queremos também saudar sua memória, hoje aqui representado pela senhora Liege Rezende Rada Ferreira. Tendo ele assumido a paróquia de Santa Catarina de Alexandria na década de 50, sua primeira e única, aqui permaneceu durante quase 30 anos. Durante todo esse tempo, bem se pode imaginar o quanto fez para a comunidade paroquial, sobretudo incentivando uma bonita devoção a Santa Catarina, compondo a invocação que até hoje cantamos, entusiasmados durante os dias da novena. Certamente, foi ele quem batizou e realizou os casamentos de grande parte dos natercianos. Devido ao tempo que aqui permaneceu e aos ensinamentos que transmitiu, seja como bom pregador da palavra de Deus, como músico, como catequista ou como professor no colégio fundado e dirigido por ele, é que muitos cidadãos ainda o carregam na memória e no coração. Nossa paróquia veneranda e também a nossa história deve muitos agradecimentos sinceros a vários filhos seus. Um deles, pois, viveu de maneira heróica e exemplar para todos os homens e mulheres desse torrão de Santa Catarina. Monsenhor José Hugo é o seu filho mais sublime. A sua vida santa e digna dos altares é até hoje fonte de luz para os nossos corações. Estar com ele era experimentar de perto o amor único que Jesus tem por nós. Queremos, portanto, também prestar aqui a nossa homenagem a esse sacerdote tão humilde e magnânimo. Monsenhor José Hugo é um santo com quem podemos conviver de perto. Sua memória, com a graça de Deus, há de se perpetuar ao longo dos séculos e impelir os fiéis a imitá-lo na perfeição do seguimento de Cristo Jesus. Louvado seja Deus pelo dom da sua vida, pelo seu chamado sacerdotal e pelo sim tão sincero a esta vocação de verdadeiro bom pastor. Aproveitando a ocasião deste evento, não poderíamos deixar de agradecer também a alguns professores e pesquisadores pelas grandiosas contribuições ao nosso trabalho. Ao professor Marcos Valério Albinati Silva, da cidade de Varginha, que não pôde estar presente, que já havia iniciado suas pesquisas e escritos acerca da nossa tradicional Romaria Aparecida, sendo, inclusive, juntamente com a Dona Maria Marta de Souza Teixeira, coautor do volume 2. Suas pesquisas também nos serviram como importantes fontes para o volume 1, sobretudo em relação às biografias dos diversos padres que atuaram em nossa paróquia.
ao Dr. Francisley Lima da Silva, quantas dúvidas nos foram sanadas pela sua pessoa. Sempre nos auxiliou e orientou quanto às fontes pesquisáveis. E, com certeza, desde o início nos incentivou. Aguentou até mesmo nossas infinitas mensagens no WhatsApp. A você, Francisley, nosso mais profundo agradecimento. Que Deus continue te abençoando e que Santa Catarina de Alexandria, padroeira dos estudantes, interceda sempre pela sua vida. Ao reverendíssimo Padre Jansen Vieira Franco, da Diocese de Guaxupé, também doutor e mestre em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, que compartilhou seus conhecimentos conosco, especialmente sobre a história do sul de Minas, tema de seus estudos, os quais serviram de fontes para nossas escritas. Também manifestamos nossos agradecimentos. Por motivos pastorais, não pôde estar presente, mas nos enviou seus cumprimentos, sempre nos lembrando que ele também tem antepassados nesta terra de Santa Catarina. As nossas professoras de casa, Dona Paulina Orsi Júnior e Dona Maria Suzana dos Reis Bernardes, que gentilmente também nos cederam algumas pesquisas acerca de nosso município, realizadas por Vossas Senhorias há alguns anos, as quais nos serviram de fonte para embasarmos nossos trabalhos. Dona Paulina, inclusive, é autora do texto acerca da construção do Santo Cruzeiro, o qual integra a obra do volume 1. Às senhoras, nossos agradecimentos. Que Deus continue vos abençoando e que Santa Catarina de Alexandria interceda pelas vossas vidas e de suas famílias. Convido neste momento o Coral Paroquial Santa Catarina, acompanhado da Senhora Liege Rezende, para entoar e apresentar a tradicional invocação a Santa Catarina de Alexandria, símbolo da devoção e piedade dos devotos de nossa cidade, cuja letra e música foram compostas pelo saudosíssimo reverendíssimo Padre Salvador Pedro Ferreira.
Nós agradecemos a presença de cada um de vocês que marcaram e deram sentido a este evento, cujo objetivo era promover a cultura de nossa cidade e enfativar a beleza da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a devoção a Santa Catarina de Alexandria. Esperamos que tenham uma leitura prazerosa e que estes livros sirvam de fonte histórica para o nosso povo e de modo especial para as futuras gerações. Para encerrarmos, iremos organizadamente entregar os livros adquiridos por aquelas pessoas que deixaram seus nomes conosco. Enfatizamos que aqueles que não compraram e quiserem adquirir podem ainda acessar o site da editora Dialética ou outras plataformas de venda online na internet e adquirir seu exemplar. Que Deus os abençoe e Santa Catarina de Alexandria interceda sempre por vocês. Informo que logo na saída serão servidos alguns aperitivos. Boa noite a todos.